Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez iniciando aqui um Mulher Integral que estreou pelas nossas contas hoje, né? Você gostou da estreia? Eu adorei. É? Uhum. Ficou animada? Adorei principalmente por perceber o deixaria. Saiu o primeiro, Exato. né? Sair e também a primeira não ficar... ansiedade. Porque, vamos falar, depois que eu assistia, quis mudar um monte de coisa, mas a gente só gravou uma vez, porque a gente precisa aprender a deixar as coisas fluir. Ficar muito ali no detalhe, exatamente. Conserta aqui, conserta ali. Eu acho que esse, na verdade, é o grande barato desses nossos vídeos, né? Nossas vinhetas, nossos programas. A gente não trabalha, ou trabalha o mínimo possível as edições, para deixar o ineditismo, deixar o imponderável, deixar o imprevisto tomar conta do vídeo, tomar conta do espaço, tomar conta do momento, para que a coisa flua de uma maneira tranquila, despojada, né? Descontraída, à vontade, porque senão, se a gente ficar o tempo todo aqui tentando tomar conta do que fala, do que pode, do que não pode falar, fica completamente difícil, né? Muito bem. Seguindo então. Bom, principalmente ver o quanto que agora eu consigo falar, né? É legal, na estreia, né? Assim, com Patrícia Mello. Teve uma brincadeirinha até que eu fiz no primeiro vídeo, eu não deixo ela falar. E agora ela ficou abusada, ela tá falando demais da conta. A gente vai conquistando o nosso espaço, não é mesmo? Essa é a mania da mulher, tomar espaço que a gente não dá, ela toma força. Não é o nosso caso, brincadeira. Muito bem, nós estamos começando então o nosso programa, mais um da nossa série. Nós vamos fazer vários deles, se Deus quiser, e nesse em especial nós vamos tratar de um assunto que está ainda muito efervescente. Nós acabamos aqui agora o mês de agosto, que é o mês do agosto lilás, né? Tem tantas cores em cada mês agora que eu não passei exatamente qual é, um arco-íris de cores, mas terminamos o agosto lilás. O agosto lilás fala sobre o mês contra, né, prevenção contra a violência contra a mulher, né? Que é um assunto que me assusta, porque há 13 anos, comemoro agora 13 anos de Lei Maria da Penha, não é isso? São 13 anos? Eu posso errar na conta, mas é mais ou menos isso. E imaginou-se então que a violência contra a mulher ela fosse cair. Entendia-se que pela facilitação de haver denúncia aumentaria naturalmente, e que depois esses números cairiam. Mas a verdade que a gente está vendo é que, passado o tempo do natural aumento vegetativo das denúncias por conta de haver efetivamente um mecanismo de denúncia dessas violências, as violências estão efetivas e a violência contra a mulher cresceu nos números absolutos, né? Demonstrando que tanto as medidas protetivas quanto as campanhas, elas estão atingindo um público, mas está longe de atingir o público que comete a maior violência. A mulher hoje tem sofrido abuso nas suas relações, né? Abuso afetivo, abuso emocional, sentimental, emocional, de todas as formas, além da violência física, e isso não vence, né? De uma certa maneira não vence. Você atribui isso ao comportamento da mulher de estar cada vez menos preparada para saber como enfrentar essa situação, ou o homem está desesperado com o avanço da mulher na sociedade? Assim, é que esse é um tema, cara, que pra mim ele é muito pesado. Muito pesado. E ele me sensibiliza de uma forma que é assim... Enfim. Eu acho que de uma parte sim, tem essa questão de você perceber a sociedade como um todo mudando, ou pelo menos fazendo esse movimento para conquistar uma mudança, né? Se a gente pensar historicamente, na longa duração nossa aqui, enquanto seres humanos nesse planeta, a gente teve uma tendência, sim, do homem exercer o controle, exercer o domínio. E a mulher ficar ali mais, né, no acolhimento, na retaguarda, enfim. Só que as coisas mudam, né? Não tem como não mudar. E de uma parte, hoje em dia eu percebo que sim, a gente tem ainda, né, um movimento feminista, apesar de muitas
meninas novas, mulheres de 20 anos, não terem uma relação com isso da forma como há umas décadas atrás existia quando o movimento feminista surgiu. Então é um movimento meio que de negar, mas que dentro aí vou entrar numas questões aqui, porque enfim, eu sou historiadora também, né, gente? Então, que tem tudo a ver com o movimento para mudança, tem a força da mudança, a força da permanência, e tá tudo bem também se algumas mulheres não quiserem ir por esse lado. Não participarem disso. Então, sim, por um lado, existe um movimento para mudança, para que a mulher, é que eu acho complicado você falar, eu quero ganhar o meu espaço, porque parece que a gente nunca teve espaço nenhum. Eu acho que é muito mais, eu quero ocupar um espaço diferente do que ganhar o meu espaço. Eu não estou insatisfeita com o espaço que eu tenho hoje, então eu quero criar um mundo, uma realidade diferente para mim. Eu acho que vai muito por aí. Onde a minha percepção, a minha influência, a minha capacidade de analisar a sociedade, a circunstância, a realidade, também tem o mesmo tipo de peso e força para administrar essa realidade do que tem o homem. Exatamente. E aí você tem, acho que, dois lados, né? Dentro do grupo homens que apoiam, que acham que isso tem tudo a ver com o nosso progresso e que é o caminho natural das coisas seguirem, e homens que vão ficar morrendo de medo porque eles sentem que eles estão perdendo o controle, né? Como se agora a gente não domina mais. Não, ninguém precisa dominar ninguém, na verdade. Eu acho que o grande desafio é que tanto homem quanto mulheres consigam caminhar lado a lado. E até a gente achar esse equilíbrio é que vai haver o choque agora. Por outro lado, mulheres, precisamos aprender a falar quando a gente está sofrendo. Quando você diz isso, eu queria perguntar, quando você diz que a mulher precisa aprender a falar, você está dizendo que ela precisa aprender a como falar ou aprender a abrir a boca? A abrir a boca. E assim, por que isso para mim é um mundo muito bizarro, ver tudo isso? É que ele não entra na minha cabeça. Eu tenho um senso de justiça muito forte, é o meu segundo valor, é a justiça. E eu acho inconcebível que alguém se perceba no direito de violar alguém, de bater em alguém, de tirar a vida de alguém. Isso pra mim eu fico louca. E essa é a importância dos nossos valores, né? A gente saber o quanto que eles atuam na gente e o quanto eles nos movem pra, às vezes, vira uma missão. Às vezes vira você transformar algum aspecto da sua vida mesmo. Não tem um impacto tão profundo no mundo, mas no seu mundo tem. E você precisa saber se colocar, porque, por um lado, se ninguém tem o direito de fazer isso, você também não precisa aceitar isso, né? Eu acho que, assim, a gente pode ser vítima numa determinada situação, mas a gente também tem a nossa responsabilidade. Você acredita que a questão da violência contra a mulher está ligada ao nível de escolaridade, à questão social, ou isso independe, ou pelo menos não é tão determinante, pode até influenciar, mas não é tão determinante no que se refere à ação contra a mulher? Isso tem influência? E qual o grau de influência que você entende dessa questão, desse quesito de entendimento, conhecimento social e de escolaridade? Estatisticamente eu não sei te responder. Tá? Minha percepção não precisa ser assim. Não, assim, pode ser, mas eu acho que não é exatamente necessariamente ligado à questão da escolaridade e à sociedade. Porque nós temos questão social, porque se a gente pensar em questão de social e de escolaridade e tudo, então uma mulher que é bem-sucedida, que é profissionalmente, que ocupa um cargo gerencial, ela não está livre da violência. Ela não pode correr o risco de repente, ela tá na rua e ser estuprada? Ou um homem ou em que casa, será que o que ela domina na empresa em casa, ela é assim também? Ou ela domina tanto na empresa porque em casa ela é submissa? Ela pode ser também. Sabe? Isso então, tudo tem que ser avaliado, mas são variações da possibilidade dessas circunstâncias. Ou até mesmo um homem que, ainda que ele tenha boa escolaridade, bom nível social, isso não impede também dele ser violento. Não. Ou minimamente abusivo contra a mulher, né? Tem muita relação, e aí eu percebo muito essa diferença. Se eu estiver errado, você me corrija, ou quem estiver assistindo pode me corrigir à vontade, a gente recebe todo tipo de crítica. Mas a sensação que eu tenho é que o perfil da violência é que muda, né? Nas categorias, nas camadas onde a capacidade, a escolaridade, o grau de escolaridade é maior,
você tem menos violência física, mas você tem um maior abuso no relacionamento emocional, afetivo. A pessoa tem capacidade de argumentação, ela impinge uma superioridade na outra, ela empenha-se numa ação coercitiva a outra, né? Ela quase que constrange a outra a um tipo de comportamento que tem a melhor capacidade, melhor grau de escolaridade e melhor nível social. Então, as relações aqui têm menos impacto de violência física. À medida que essa escolaridade cai e esse nível social cai, a capacidade de constrangimento é menor. Em compensação, a violência física aumenta muito, porque na falta de argumento, na falta de capacidade de controle, sai no pau, sai no braço, né? Então, dificilmente ele terá o poder argumentativo. Então, de uma certa maneira, o nível de escolaridade e a condição social não vai deixar de ter a violência contra a mulher, só que ele tem um outro viés, ele é o viés abusivo, e ele inverte a proporção à medida que ele desce na camada da sociedade e aumenta a violência física. Isso é o que me parece ser isso. Como trabalhar, e aí entra na tua história, como trabalhar esta mulher que vive numa condição social melhor e num nível de escolaridade melhor, e como trabalhar essa que tem menores recursos sociais, menores recursos financeiros, mas de modo que as duas igualmente sejam capacitadas a se precaverem da violência contra a mulher. Tá. Eu acho que não existe uma ação única, né? Porque a linguagem, por exemplo, ela é diferente. Porque talvez aquela mulher lá, ela só precise desenvolver um pouco mais a autoestima dela, porque o conhecimento ela tem conhecimento da lei. Ela Você deve ter conquista nessa situação. Eu nunca peguei ninguém com um caso assim em relacionamento abusivo, estritamente falando, mas com baixa autoestima, sim. Então, às vezes o que falta que pode ser derivado. Tá totalmente relacionado. A baixa estima pode ser derivada de um relacionamento abusivo. Eu acho que é a origem, né? Você tolera isso porque você não vê a possibilidade de você receber um amor que não seja aquele. E você acredita que aquilo é amor e na verdade não é. O que é uma total inversão de valores, né? Exato. Você começa a achar que a demonstração de violência é uma expressão do sentimento que o outro tem. Eu de vez em quando ouço bastante essas coisas, né? E eu fico extremamente chocado com isso. A pessoa é agredida e aí eu pergunto assim, mas você já denunciou, você já falou, procurou alguém, falou com um pai, um irmão, um tio? Ah, não, mas é que ele me ama tanto que ele faz isso. Que é uma maluquice. Mas quando a gente fala maluquice, a gente na verdade está julgando essa pessoa, né? E eu acho que assim, tudo que a gente menos quer aqui é passar essa imagem de que a gente está julgando. Mas é entender quando eu falo maluquice, é uma lógica maluca. Tá, é uma lógica completamente descabida. Não estou chamando a pessoa de maluca, não. Mas é uma lógica descabida. Não existe essa lógica de como eu amo muito, eu me torno violento. Sim. Não existe. Não é. Isso não é a realidade. Agora, o que acontece muitas vezes, eu acho que aí entra também mais pro segundo grupo, é que assim, você precisa de alguém que te diga que isso é uma maluquice, que a realidade ela pode ser diferente. Porque muitas vezes isso tudo vem... por que a gente se comporta da maneira como a gente se comporta? Muitas vezes porque a gente aprendeu que assim era o jeito certo. Sim. Então, isso foi há mais de um ano, o primeiro vídeo que eu fiz foi justamente por esse tema. O quanto que mulheres também, não só são homens, julgam mulheres que sofrem violência. Dizendo, cara, o que você está fazendo ainda com esse, né? Depois vou ter que botar aquele pi. Não precisa que eu tô falando, né? Mas quem tá ligado tá entendendo. Mas o que você tá fazendo ainda com esse cara? Só que, será que no mundo dela existe uma possibilidade, ela enxerga isso no mundo dela, uma possibilidade de não estar com ele? Será que para ela é possível estar sozinha? Porque talvez não seja. E aí entra a autoestima, aí entra o auto-amor. E às vezes ela cresceu num lar assim, e para ela tá tudo bem, é normal, porque ela viu
isso. Ela viu o pai se comportando assim com a mãe. E ela viu a agora tá mãe na mesma. aceitando. A mãe aceitando e ela aceita, porque é o normal dela. Então, assim, e esse recado é pra você que fala pra essa mulher que tá sendo abusada que ela é uma louca e que, enfim, que você não consegue entender, se colocar no lugar dela e talvez imaginar a dor profunda que ela sente por estar ali. Porque eu acho que, assim, ninguém tá num relacionamento abusivo porque quer. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu queria tanto ser espancada. Não é isso. Não, é absurdo. São questões mais profundas, são vazios emocionais mais profundos, são o que a gente não entrou na semana passada. Muitas vezes é uma tentativa de você honrar o seu pai e sua mãe, reproduzindo, estando num relacionamento como eles tiveram. Difícil, hein? Vamos falar um pouco mais sobre resgate de autoestima no próximo bloco. A gente volta já já, você não sai daí. Tchau.